Bom dia a todas as crianças do mundo, em particular as crianças moçambicanas. Sejam bem-vindas ao programa Opinião Pública e também espero que estejam a passar bem o dia 1 de junho, o Dia Internacional da Criança. Assim como arrancamos com este programa dedicado à criança e hoje vamos olhar ao direito das crianças, estão ou não a ser respeitados no nosso país? Esta é a pergunta de fundo que estaremos aqui a debater cerca de 1 hora e 15 minutos aqui no estúdio de Opinião Pública. A conversa, como eu já disse, é tudo sobre a criança. No estúdio tenho como convidadas a senhora Célia Claudina, que representa a rede de comunicadores Amigos da Criança. Tenho a seguir a Janete Cristina, que representa Continuadores, e finalmente à minha direita tenho a senhora Mariana Muzi, que representa Unicef, portanto é especialista da Unicef. Portanto é com estas três figuras que vamos levar o debate hoje. A primeira pergunta vai ser geral e é começar se calhar à minha direita, ouvir a senhora Mariana como é que acolhe mais um dia dedicado à criança, olhando naquilo que são os seus direitos. Bom, obrigada por convidar aqui a estar no programa hoje. A Quinzena da Criança, agora em 2012, o lema é Crianças com Deficiência. Então, eu acho muito importante tratarmos dessas crianças, os direitos que as crianças têm, todas elas, inclusive aquelas com deficiência. Tem já uma nova convenção sobre pessoas com deficiência, que já foi ratificado por Moçambique. Então, é muito importante aproveitar esse dia para conversarmos sobre esse tema. Ora bem, eu gostaria também de ouvir a Célia, em representação da rede de crianças, rede de comunicadores Amigos da Criança. Como é que olha mais um dia para refletirmos sobre os direitos da criança? Bom dia, obrigada pela oportunidade. Dizer que realmente é um dia de reflexão e que a nossa criança merece tudo de bom, já que ela é o futuro do nosso país. Bem, palavras sintéticas, é assim como se caracterizam as mulheres? Creio que sim. Janete Cristina, mais um dia da criança, olhamos hoje os direitos, sei que está aqui a representar continuadores, obviamente outros aspectos dos direitos das crianças vamos aqui olhar, mas qual é o vosso grande posicionamento em relação ao Dia da Criança hoje? É verdade, as atividades já estão a ser comemoradas em Nampula, oficialmente, e a Quinzena da Criança, que vai até 16 de junho, está a olhar especialmente para estes direitos da criança que muitas vezes estão a ser violados, particularmente, não diria particularmente, mas o enfoque está mais nas províncias onde estão as celebrações, exatamente para atacar estas questões que estão a ser violadas em relação aos direitos da criança. Estamos a dizer que é nas províncias onde há mais violações? Não diria que há mais, mas as organizações já atacam mais a capital do país, embora tenham representações a nível das províncias, mas eu diria que tudo começa aqui e acaba desaguando para as províncias. E acredito que com este enfoque que há este ano para Nampula, que é a zona centro, as coisas os pais fiquem um bocadinho mais esclarecidos, mais abrangidos e mais empenhados nesta tarefa que é educar e proteger a criança. Ora bem, dizer que neste programa, como é habitual, vamos abrir as linhas, não vamos roubar esta oportunidade de ouvir crianças e ouvir também adultos. Sabemos que crianças fazem parte, pela sua idade, das camadas vulneráveis. Em algum momento, teremos que ouvir os adultos a falarem dos seus direitos. Vamos, dentro de instante, abrir a possibilidade de ouvirmos o telespectador a partir de casa a dar a sua opinião. Eu gostaria que, se calhar, neste programa não olhássemos apenas a questão da criança deficiente. Sei que, por ser este o grande lema deste ano, já muito está-se a falar sobre a criança deficiente. Teremos que olhar vários outros aspectos que têm a ver com crianças de uma forma geral.
Eu gostaria, se calhar, de voltar a ouvir. Tocou aqui o aspecto da criança deficiente, ou com deficiência, ou com melhor, se recomenda dizer. Esta criança que, por algum momento, sentimos que não tem o acesso à educação como devia ser, não tem acesso às instituições sanitárias como devia ser, porque a maneira como, ou porque as infraestruturas não lhe ajudam, ou porque não há público ou pessoal capacitado para atender as diferentes necessidades da criança com deficiência. Como é que, ao nível da Unicef, discutem esta questão da criança com deficiência? Eu concordo consigo, não podemos olhar o tema da criança deficiente de forma restrita. Temos que ver de forma ampla no marco dos direitos da criança. Exato. E o senhor disse muito bem, existe o tema do direito à educação, o tema do direito à saúde, o tema do direito à proteção contra os maus tratos e contra a institucionalização em centros, e também o tema da participação, o direito das crianças participarem. E o enfoque, então, do Unicef com relação à educação, direito à educação, é o tema da educação inclusiva. Significa que os professores têm que ser capacitados para receberem crianças com deficiência, seja qual for a deficiência, na escola. Ou seja, não só o tema de rampas e acesso físico, mas principalmente também o tema dos professores saberem lidar com as crianças, saberem linguagem de sinais, por exemplo, e atenderem às necessidades. Ou seja, a escola que tem que se adaptar à criança e não ao revés. Exato. Portanto, temos aqui uma das coisas que tem se debatido, se formos ainda a ver esta questão que levantou, tem a ver com o facto de, neste momento, de facto, não termos muitos professores especializados ou com uma formação específica para atender o caso das crianças deficientes ou com deficiência. Vou aqui de forma reincidente, cometendo este engano, deficiente ou com deficiência. Mas desta forma de não termos professores com especialidade ou capacitados para tratar e para servir estas diferentes necessidades. Uma das coisas que se leva a debate é se os professores atuais podem ou não, se calhar, passarem por uma capacitação. Capacitação é essa que as organizações da sociedade civil também são chamadas a dar o seu contributo. Se não podem passar por uma capacitação para passarem, enquanto não há professores especializados, os que temos passarem a tratar, digamos, a dar alguma com dignidade a maneira como lidam com as crianças com deficiência. Bom, atualmente o país sim tem professores especializados, existem escolas especiais para crianças com deficiências em Moçambique, só que realmente é muito pouco. E a visão não deve ser de criar apenas escolas especiais. Justamente a ideia é a integração das crianças nas escolas em geral. Ou seja, a educação inclusiva significa que deve-se partir da premissa que todas as escolas devem se adequar. E não é apenas a questão de criar escolas especiais, que já existem. Sim, essa proposta de formação de professores é a forma de se atuar. O Ministério da Educação está interessado nessa matéria e de formação de professores em matéria de deficiência. Então, esse é o próximo passo que eu apelo também a todas as organizações da sociedade civil e pelas Nações Unidas também, o compromisso de trabalharmos de forma muito séria na área de educação inclusiva e na formação de professores. Ora bem, gostaria de ouvir, Célia, esta questão da educação, um dos direitos que nós vamos debater sobre eles. Esta educação, estamos aqui a falar, como estava aqui a dizer a Mariana, da criança com deficiência. Esta mesma educação não chega mesmo para as ditas crianças normais, se é que existe este termo, só estou a usá-lo só para diferenciar com crianças com deficiência. Ou vamos dizer simplesmente crianças sem deficiência. Exato. Esta educação ainda é um grande desafio. Qual é o seu comentário? Ainda é um grande desafio para crianças sem deficiência? Concordo, sim, é um grande desafio. Se nós olharmos para a nossa realidade, talvez a nível da cidade de Maputo, nós não sintamos isso, mas se entrarmos para as zonas suburbanas, se formos nos distanciando mais da cidade, veremos que a situação da educação ainda é muito drástica. Estamos a olhar para uma sala
com cerca de 50 crianças na primeira classe. Então, se estamos a dizer que uma classe da primeira classe tem 50 crianças, qual é a capacidade que o professor tem de transmitir conhecimentos para essas todas as crianças? Nós sabemos que as primeiras classes são as classes mais agitadas, então precisam de mais atenção, ou seja, a interação entre o aluno e o professor tem que ser maior, mas 50 crianças é insustentável. Estamos em presença de crianças que ainda nem sabem o que é a escola. E pior, essas crianças já estão sentadas no chão, o que dificulta ainda mais o processo de ensino e aprendizagem. Então, para dizer que os desafios ainda são muito maiores e que teremos que trabalhar ainda muito mais. Olhando para, se calhar, dando o seu, digamos assim, dando a sua opinião em relação às crianças com deficiência, em relação às questões que estávamos aqui a levantar,